Bom, então hoje vamos falar sobre um tema, de novo, assim, né, da nossa rotina de dia a dia, da nossa vida humana aqui, né, da nossa vida dessa aqui que nós estamos. Quando tudo parece dar errado, o que fazer? Buenas, deixa eu diminuir isso aqui, meu, para aumentar a outra parte do que eu quero falar para vocês. Então, quem aqui, né, já sentiu que tudo estava dando errado ao mesmo tempo? Duvido que alguém não tenha sentido isso em algum momento, né? O trabalho, a família, a saúde, relacionamento, aquele momento em que parece que o universo inteiro está contra nós, né? Bom, sentir que tudo está dando errado é uma experiência humana, né? Comum a todos nós aqui. Mas é justamente nesse momento que a vida ela nos convida para refletir e a olhar para dentro e aprender, não é? Então, hoje a ideia é a gente explorar juntos, né, o que a gente pode fazer quando essa sensação de fracasso, de caos, né, ela se instala. Vamos tentar entender como a nossa mente, as nossas emoções, as nossas relações, né, e a nossa espiritualidade podem nos apoiar, né, nessa reforma íntima. Então, por que a gente sente que tudo dá errado, né? O que será que acontece? Essa sensação de que tudo dá errado, ela é uma experiência comum, né? E ao contrário do que pensamos em momentos do desespero, assim, né? Raramente ela corresponde a um colapso total da vida, porque na hora do desespero, o que a gente pensa é que vai colapsar, né? Meu Deus, e agora tudo acabou, o que é isso? E o desespero se instaura. Então, muitas vezes, o que realmente acontece é que o nosso estado interno, ele está fragilizado, né? E ele acaba cobrindo, né, a forma como a gente interpreta o mundo, né? Ele acaba colorindo, desculpa, de uma forma errada, né, muitas vezes, como a gente interpreta o que está acontecendo. Então, na psicologia, a psicologia ela nos mostra que as emoções elas exercem um papel central, né, nesse processo. Quando estamos sob o efeito de ansiedade, de tristeza ou estresse, né, nós passamos a enxergar a realidade através de lentes turvas, né, fica tudo confuso, tudo nebuloso, né? Então, na psicologia cognitivo-comportamental, a gente chama isso de distorções cognitivas, né? Ou seja, nós enxergamos pequenos problemas, muitas vezes pequenos problemas, não que sejam, né, sempre pequenos, às vezes são grandes problemas, sim, mas, né, generalizamos, porque assim, a gente superdimensiona pequenos problemas, muitas vezes, né? A gente acaba generalizando falhas. E como dizemos, nada dá certo, quando a gente diz nada dá certo, está tudo sempre errado, né? A gente deixa de perceber o que está funcionando. Parece que a gente torna aquele problema o todo. E, na verdade, não consegue separar que dentro do copo, a situação do copo, dentro do copo cheio tem uma parte vazia e tem uma parte cheia. E, às vezes, a parte vazia ela até pode estar maior, mas a gente também tem que lembrar da parte cheia. Então, não é tudo dar errado. Se a gente perpetuar isso, a gente acaba trazendo, né, para a nossa vida um peso muito maior do que a situação já traz, né? Então, esse fenômeno, ele se soma a um viés natural do nosso cérebro, né? O viés da negatividade. Então, a gente está programado biologicamente para detectar perigos, né? Para sobreviver. Nós herdamos a tendência de dar mais peso ao que ameaça do que ao que fortalece, né? Então, por isso que muitas vezes 10 elogios, né, eles podem ser esquecidos diante de uma crítica, né, que insiste em ocupar a nossa mente. E aí a gente acaba achando que porque, eu não falei uma palavra certa, tá tudo errado do que eu falei. Eu errei quando eu disse isso, eu me enganei, ao invés de dizer colorindo, eu disse cobrindo, tá tudo errado do que eu falei. Só não é assim, né?
a gente erra. E a gente tem que buscar lembrar que esse espaço que a gente vai dando, a gente que precisa diminuir ele. Mas não é fácil. Não é sempre mágico, não é nunca mágico, na verdade. Além disso, não é sempre que um grande desastre que nos desequilibra, não é sempre um grande desastre que nos desequilibra, mas sim o acúmulo de pequenas tensões cotidianas, que não encontramos espaços para elaboração. Por exemplo, sei lá, um ônibus atrasado, uma conta inesperada, uma palavra atravessada em casa, um eletrodoméstico que quebra. Então, sozinhos, esses episódios, eles são suportáveis, mas juntos eles constroem a sensação de que a gente está diante de um caos incontrolável. Não? Então, do ponto de vista da psicologia, esse sentimento, ele também pode estar ligado a conteúdos inconscientes nossos. Não? Então, eu vou citar Freud, né? Assim, ele já dizia que aquilo que a gente não reconhece, que aquilo que a gente não reconhece em nós mesmos, medos, inseguranças, mágoas, a gente tende a colocar no mundo externo, a projetar no mundo externo. Né? Então, assim, um desentendimento, com um parceiro, por exemplo, ele pode ser percebido não como um conflito da relação, mas como uma reativação de feridas antigas. Né? Então, o medo de rejeição, por exemplo, a insegurança diante do abandono, uma necessidade de manter controle. Então, quando essas feridas permanecem latentes, qualquer contrariedade, ela se amplifica. Então, parece maior do que ela realmente é. Porque a gente fala dos gatilhos, que nos acionam gatilho. Isso é um gatilho, acionou alguma coisa em mim aqui que me fez. É isso, acionou questões inconscientes que não foram bem organizadas, entendidas, compreendidas, e aceitas. Bom, mas daí eu vou falar depois da aceitação. Aceitas para que a gente possa fazer diferente, é isso que eu ia dizer. Bom, já sobre a ótica espiritual, essa sensação de que tudo dá errado, ela ganha outro significado, Não se trata de um castigo. E eu acho que isso é uma coisa importante. Não é que é uma questão de castigo, mas é um recurso pedagógico da vida, Ou seja, as provas e expiações que Allan Kardec descreve, elas apontam um plano maior em que o espírito amadurece através dos desafios. É isso que a gente fala dessa questão pedagógica, a gente aprende, a gente amadurece com os nossos desafios. O André Luiz, ele reforça essa visão que, ao mostrar que as tarefas mais simples na Terra carregam valor educativo. Em Nosso Lar, por exemplo, ele revela que o trabalho em hospitais espirituais, com suas pequenas demandas, ajuda na reeducação da alma. Isso é muito importante, gente. Bom, a obra O Pensamento da Vida, ela nos lembra que o pensamento é força criadora. Ou seja, aquilo que alimentamos em nossa mente não apenas reflete a nossa condição, mas ele também atrai experiências em sintonia, Então, quando cultivamos o rancor, o pessimismo, a revolta, nós acabamos sintonizando com forças semelhantes, no plano espiritual, a gente sabe disso, A gente intensifica essa sensação de desordem, Então, agora deixa eu pensar que eu estava pensando nisso, como é difícil, às vezes, sair dessa sintonia, Por quê, Porque a gente sabe quem se aproxima da gente, Como os espíritos em sofrimento, eles podem se aproximar, de encarnados fragilizados, Alimentando as ideias de fracasso e desânimo. Então, assim, o que a gente chama de azar pode, em parte, ser resultado dessa sintonia. Nós sabemos bem disso.
Bom, por fim, a lei de causa e efeito, ela amplia a compreensão sobre esses momentos, né? Aquilo que hoje parece injusto ou desproporcional, ele pode ser em profundidade o retorno de sementes lançadas no passado. Então, experiências que chegam como uma oportunidade de reparação, de aprendizado. Nesse sentido, até mesmo os maiores conflitos, né, eles se tornam convites para reequilíbrio, para evolução espiritual. Então, uma pessoa que vive tensões constantes no ambiente de trabalho, por exemplo, ela pode não estar apenas enfrentando dificuldades emocionais, mas reencontrando espíritos com os quais possui vínculos antigos, né, em que a lição atual envolve aprender respeito, cooperação, reconciliação. Assim, tanto a psicologia, então, quanto a espiritualidade, elas convergem para uma compreensão mais ampla, né? A sensação de que tudo dá errado não é o fim, mas um reflexo do nosso estado interno e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de crescimento. Então, a vida, nesse sentido, ela nunca está contra nós, né? Ela apenas nos oferece, em diferentes linguagens, né, caminhos para amadurecer e transformar aquilo que ainda precisa ser olhado. Mas a gente sabe que não é fácil. Aí as pessoas me dizem, tá, mas é fácil fazer tudo isso? Ninguém disse isso, ninguém está falando sobre isso, sobre fácil ou difícil. Sim, é difícil. Tem muitas situações difíceis que a gente precisa enfrentar. É necessário que a gente enfrente, né? Então, quando a gente sente que tudo está dando errado, é natural nos sentirmos sobrecarregados, ansiosos e desanimados. Não é sobre não sentir isso, é natural que a gente sente, somos humanos, temos emoções, né? Temos histórias de vida, temos, né, sangue, oxigênio, células. Então, tudo isso entra, de alguma maneira, num processo também sofrido e danoso, né? Diante de uma coisa que tu quer acertar e que tu não consegue, ou de algo que tu não imaginava e que vem nesse momento na tua vida de uma forma que tu não compreende, né? Então é natural que a gente sinta uma sobrecarga e se sinta ansiosos, com medos, né? Desanimados, né? Mas, se olharmos com atenção esse momento, ele pode ser um convite para nos conhecermos melhor, né? É como se a vida estivesse apontando para lugares de nós mesmos, né, que ainda não exploramos, né? Que nos mostram padrões, né, hábitos, reações, sentimentos que antes eles iam passar desapercebido. Então, nos desperta aquele momento. A gente acorda para tentar entender o que está acontecendo aqui agora com a gente, né? O que eu estou sentindo, esse autoconhecimento do que a gente está falando, do que a gente está sentindo. E muitas vezes o que nos incomoda no outro, porque não é sobre olhar para o outro, é muito mais fácil para a gente, parece, olhar ali no outro e ver no outro o apontamento do problema, da situação, que a gente fala das projeções, né? Mas muitas vezes o que nos incomoda no outro, né, o que nos frustra em certas situações, ele reflete algo dentro de nós mesmos, né, que precisa de atenção. Talvez seja uma expectativa que a gente colocou sobre a gente, ou sobre os outros mesmo, né? Talvez seja um medo antigo, uma insegurança, uma ferida que ainda não foi acolhida. Então, esses sentimentos, eles não são sinais de fraqueza, né? Pelo contrário, eles são chaves para o nosso conhecimento, né? E a boa notícia é que cada dificuldade carrega dentro de si uma oportunidade de aprendizado, né? Sempre tem uma boa notícia, vamos ler o outro lado, né? Estamos passando por isso, muito o que a gente precisa aprender, vamos se dispor a aprender, né? Daí agora, só um parênteses, né? A Kátia estava dizendo, vocês que têm, eu não... Ela sofre quando ela vai falar, e é isso, a gente sofre, mas vamos aprender com esse nosso sofrimento. O que é isso? A gente quer passar o melhor, a gente fica inseguro, isso é humano, faz parte da nossa vida. Mas o legal é que a gente tem essa boa vontade de se acolher, entender isso e enfrentar,
essa possibilidade que a gente tem de trocar conhecimento, de crescimento. Né? Buenas. Então, essa é a boa notícia, que a gente aprende. Então, quando algo dá errado, nós temos a chance de observar nossas emoções, nossas reações e o nosso pensamento. Nós podemos perceber o que nos faz reagir de determinada forma, entender como as nossas escolhas, elas influenciam os acontecimentos, né? E a refletir sobre o que podemos mudar para não sentirmos, para nos sentirmos em paz. Não é? Por exemplo, alguém que se sente constantemente sobrecarregado com tarefas, responsabilidades, né? Pode descobrir, né, ao olhar com atenção, que está assumindo mais do que deveria, ou que tem dificuldade de pedir ajuda, né? De dizer não também, né? Olha, eu não posso pegar isso, estou sobrecarregado, ou então me ajuda aqui, eu não estou conseguindo fazer tudo sozinho, né? Mas às vezes, eu quero dar conta, eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero ser importante, eu preciso desse lugar, né? Olhar para por que eu estou me sentindo sobrecarregado. Então, alguém que se frustra com pequenas coisas pode perceber que carrega expectativas muito rígidas sobre si mesmo, e sobre os outros também, né? Porque, deu errado isso, meu Deus, que droga. Eu estava conversando com a Vitória, que faz comigo a palestra, né? Que também é psicóloga, a nossa Vitória aqui. E a gente estava rindo, né? Porque sempre que a gente pensa, a gente faz a palestra, a gente pensa assim, isso aí é um chapéu, né, pra gente. Pensa. E eu disse para ela que eu ia começar a rir, não ia conseguir fazer a palestra. Porque, né? Pensem bem, somos humanos. Então, alguém que se frustra, né, com pequenas coisas pode perceber que carrega expectativa muito rígida sobre si mesmo e sobre os outros. Então, reconhecer isso não é se culpar, gente, é se permitir aprender e crescer. Né? Eu acho que isso não adianta a gente ficar com chicote em cima da gente, se massacrando e se penalizando por isso. Não, a gente dói o erro, dói perceber essas questões, mas a gente precisa se permitir errar para aprender e crescer, né? Reconhecer o erro para tentar fazer diferente ou errar com coisas diferentes, né? Então, quando tudo parece dar errado, a crise pode ser um espelho que nos mostra quem realmente somos, né? E o que podemos transformar em nós mesmos. Ao invés de apenas sofrer, podemos olhar para dentro, acolher nossos sentimentos e usar cada desafio como uma oportunidade para desenvolver consciência, maturidade emocional e equilíbrio interior. Do ponto de vista espiritual, então, sentir que tudo dá errado não é um castigo. Muito pelo contrário, é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. A vida nos apresenta desafios e a cada dificuldade carrega dentro de si um convite para que reflitamos sobre as nossas escolhas, as nossas atitudes e valores. Orai e vigiai. Então, o Espiritismo, ele nos ensina que nada acontece por acaso. A gente sabe disso. Nada acontece por acaso. Cada obstáculo, cada situação que nos deixa angustiados ou frustrados tem um propósito maior. Nos ajuda a desenvolver virtudes, nos torna mais conscientes de nós mesmos, né? E mais compreensivos com os outros, né? Então, é como se cada dificuldade fosse uma ferramenta da vida para lapidar o nosso caráter, a nossa alma. É uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Então, quando a gente olha os problemas dessa forma, eles, eles deixam de ser apenas sofrimento. Eles se tornam oportunidade de transformação. Nós percebemos que estamos diante de uma lição, não é? E não de um castigo, porque eu acho que é diferente, é importante a gente fazer essa diferenciação. Isso é uma lição, não é um castigo. As pessoas tendem a achar isso é um castigo, estou sendo castigado. Gente, isso é uma lição. É diferente se a gente olha sobre esse ponto de vista, né? Então, não é a questão, não é um castigo.
Mas isso muda completamente a forma da gente reagir. Se a gente percebe isso dessa maneira, a nossa forma de reagir diante disso vai mudar. Então, nós podemos acolher a situação com serenidade, com mais serenidade, e buscar compreender o nosso papel nela, e aprender com cada detalhe. Por exemplo, uma pessoa que enfrenta conflitos familiares, ela pode sentir que tudo está dando errado, mas se ela consegue olhar para dentro, né, e observar como ela reage diante disso, o que sente, e como poderia agir de maneira diferente, mais consciente, ela vai descobrir que a crise está mostrando aspectos internos que podem ser transformados. E não estou dizendo de novo que seja fácil. Vai ter que construir esse lugar, né, de transformação, esse caminho de transformação. Mas é um convite à paciência, à empatia, ao perdão e à responsabilidade sobre si mesmo. Outro dia eu estava atendendo um paciente meu que tinha separado e eles resolveram retornar, né, dar mais uma chance para a relação deles, e diante de uma discussão, de uma diferença que tinha surgido, ele alterou a voz, né? Ele falou, diz ele que não gritou, mas que falou enfático. Daí eu disse para ele, não, gritou, né? Gritou. E aí a esposa, né, o filho da esposa, que não é dele, da esposa, estava ali próximo e disse, ó, ele não mudou, ele continua igual, ele continua gritando. E aí ela falou para ele depois que a criança falou para a mãe num outro momento, e aí a mulher falou para o esposo isso. E aí ele me disse, tu imagina que ela me disse isso, e eu disse para ela, eu não vou mudar, eu sou assim, eu sou essa pessoa, eu sou mais enérgico. Gente, aí eu olhei para ele e disse, tá, mas só um pouquinho. Se a tua parceira está te dizendo que isso está fazendo mal a ela, que não está legal, provavelmente isso também não está te fazendo bem. Tá te fazendo bem ser assim? Tu é assim e tu tá vangloriando ser assim? O que que significa ser assim? Que tu não consegue falar de outra maneira, que tu fica alterado? Por que quando tu é desafiado a pensar ou lidar com a diferença, tu reage gritando? Não, eu não gritei, eu falei enfático. Enfático? Enfático, e a gente fala firme, beleza, mas que tu tá alterado. Mas tu pode reconhecer, estou alterado. Isso aqui mexeu comigo, me gerou raiva. Isso fez com que eu ficasse explosivo. Isso. Então, te retira, olha para isso que é importante olhar. Não é porque eu sou assim, eu tenho que aceitar, as pessoas têm que aceitar que eu sou assim. Não, tu tá te acomodando num lugar ruim, tu tá te acomodando num lugar bem ruim, que afasta pessoas que são importantes para ti de ti. Então, essa é a oportunidade da autorreflexão, gente. Todos nós temos isso. Não é mérito dele, meu, teu. Todos nós precisamos chegar nesse momento de autorreflexão e dizer, tá, peraí, se o outro está me dizendo que isso aqui não tá legal, eu vou continuar. Por que para mim tá legal gritar dessa forma? Me alterar desta maneira, porque é o meu jeito. Que jeito é esse, gente? É disso que a gente está falando também, né? Então, é um convite à paciência, à empatia, ao perdão e à responsabilidade sobre a gente. É disso que a gente está falando. E aqui entra, né, algo muito importante, a nossa vibração íntima. Quando a gente cultiva pensamentos negativos, de raiva, de rancor ou de desesperança, a gente sintoniza com faixas espirituais inferiores, a gente sabe disso, abrindo brecha para influências negativas, né? Conhecemos e sabemos disso, né? A gente abre brecha para irmãos que estão vibrando nessa faixa, né? Se aproximarem da gente. Eu sempre digo para os meus pacientes assim, tá? Nós vamos alimentar, dar comidinha para os nossos, né? Os nossos bichinhos que não são tão bons, ou nós vamos acalmá-los, entender e não alimentar. Ai, que raiva, que ódio, que eu tô com isso. Nessa fala, eu estou alimentando. Ou eu falo, pô, eu tô com raiva aqui. Eu tô sentindo uma coisa ruim, eu tô com muita raiva. Deixa eu entender isso. E não só ficar alimentando e crescendo, deixando isso crescer dentro de mim, né?
O Chico Xavier, ele diz, né, que a vida devolve a cada um de nós aquilo que oferecemos a ela. Ou seja, se a gente permanece apenas vibrando na reclamação, na autopiedade ou na raiva, né, ou mais situações semelhantes como essa tendem a se aproximar da gente. Né? E aí parece que o caos está instaurado, né? Mas quando elevamos o nosso pensamento, seja pela oração, pela confiança em Deus, ou pelo cultivo da esperança, nós passamos a atrair auxílio espiritual e a enxergar saídas onde antes víamos problemas. E isso é muito importante. Emmanuel nos lembra que o sofrimento, quando compreendido, é ferramenta de crescimento moral e espiritual. Olha que lindo isso, né? E Joana de Ângeles, ela completa, né, que as dificuldades não são um castigo divino, nem um azar da vida, mas reflexos de um desalinhamento entre o que realmente somos em essência, né, espíritos imortais, dotados de valores sublimes, e o que estamos vivendo em termos de ego, ilusões e condicionamentos terrenos, né? O sofrimento, ele nos chama à reflexão, à autoconsciência e à reforma íntima, que é o que estamos fazendo aqui. Buenas. Então, aqui a gente vê uma integração com a psicologia, né? A psicologia nos ajuda a compreender emoções, padrões e pensamentos. E o espiritismo nos dá o sentido e propósito, conectando a crise com o aprendizado e evolução. O olhar espiritual nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, não estamos sozinhos, gente. E nada é em vão. Cada dificuldade é uma chance de evoluir, de amadurecer e de praticar o amor, a compaixão, a serenidade, que são fundamentos da reforma íntima, né? Buenas, mas como lidar, né, com essa sensação de que tudo dá errado? Como lidar com essa sensação? O que a gente pode fazer diante de crises e adversidades, né? Primeiro ponto, eu acho que observar as emoções e os pensamentos, sem se identificar completamente com eles, né? Separar fato de interpretação, porque muitas vezes o que nos faz sofrer não é exatamente o que aconteceu, mas o jeito como nós interpretamos o que aconteceu, não é? O fato, sei lá, um exemplo, né? O fato, o meu amigo não respondeu uma mensagem hoje. O fato seria, meu amigo não respondeu uma mensagem hoje. A interpretação, né, dependendo de como estamos, né? Seria, ele não gosta de mim, ele não dá bola para mim, ou eu não sou importante, mas pode ser simplesmente que ele estava ocupado, né? Quando não conseguimos separar o que realmente acontece da história que contamos na nossa cabeça, né? Acaba que isso gera angústia. Então é importante a gente fazer essa separação, né? O que aconteceu? Ele não me respondeu. Por que eu já tô tomando como uma rejeição isso, né? Ou não gosta de mim? Quem sabe eu pergunto por que ele não respondeu e tento entender isso, o fato em si, né? Outra questão, reconhecer esses padrões internos e externos que a gente estava falando. Então, quando a vida parece um caos, o primeiro passo é olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo. A gente olha para dentro, olha para fora ao mesmo tempo. Muitas vezes o que está acontecendo não é só azar, né? Mas é um conjunto de hábitos, de padrões, né? Dentro de nós. E também nas nossas relações. Quando eu falo olha para a relação, o que vocês estão nutrindo naquele momento? Então, nós fazemos parte de um sistema, né? De sistemas, vários sistemas. Família, trabalho, amizade. Se um desses lugares ele está em conflito, a sensação pode se espalhar, né, e pesar em todas as outras áreas. Por isso, vale a pena a gente se perguntar, será que eu estou repetindo velhos padrões?
Será que as minhas reações estão alimentando esse ciclo? Não? Será que é nisso aqui? Eu já estou achando que tudo está dando errado. É porque uma coisa desalinhou, eu estou com uma situação aqui acontecendo, ou é tudo que está errado? Muitas vezes a gente que a gente vem falando de superdimensionar. Outro ponto, assumir responsabilidade pela própria postura. Eu acho que isso é fundamental, gente. É muito fácil a gente colocar no outro. É muito fácil a gente querer que o outro mude. Mudar não é algo fácil. E aí a gente quer, obviamente, que o outro faça diferente. Eu trabalho com casais, né? E família, no meu consultório. Aí, muitas vezes, tu vê um jogo de acusação. Um joga pedra para o outro e a responsabilidade para o outro. Então, a gente tende a ter... Peraí, o que é de cada um aqui? É muito fácil dizer que o outro... o outro que me gera isso, se te gera isso, olha para ti, porque está te gerando isso. Se gera isso e tu reage a isso, olha para ti. Não deixa que isso te atinge. Tu está deixando uma porta aberta aqui, né? Então, assumir responsabilidade pela própria postura, que eu acho que é um ponto importantíssimo, né? Isso não significa se culpar, tá? Eu não estou dizendo por culpabilização de novo, mas entender que as nossas escolhas vão influenciar o todo. Quando eu mudo a minha maneira de reagir àquilo que está sendo que vem, o impacto não é só em mim mesmo, mas também no sistema que eu estou inserido, né? É como quando alguém em casa decide ser mais paciente, aos poucos a atmosfera toda, né, começa a ser influenciada e transformada. Então eu não mudo o mundo, mas se eu mudo, o mundo muda. Né? Porque o mundo não vai conseguir me botar naquele lugar de reação, porque eu decidi agir diferente. Eu estou fazendo diferente a minha parte. Então, é essa responsabilização, autorresponsabilização. Né? Eu não vou mudar o outro. Mal consigo mudar a mim, quem eu acho que eu sou para mudar o outro. Né? Vamos ver onde eu parei. Bom, e aqui entra uma reflexão essencial. Aceitar quem eu sou hoje não significa acreditar que eu preciso ser assim para sempre, gente. Isso é um outro ponto. Não. Eu grito, eu sou assim aqui. Bom, mas tu vai ser assim para sempre? Porque, né? É uma coisa é tu aceitar que tu é assim, eu sou assim. Reconhecer, né? Mas outra coisa é ficar nesse lugar, né? Então, eu posso reconhecer as minhas limitações sem me acomodar nelas. Eu não preciso ficar nelas, né? Existe uma diferença entre aceitação e acomodação, né? Que é a aceitação ligada a um reconhecimento, né? Então, aceitar é dizer, ok, eu sou assim, e esse é o meu ponto de vista, né? Acomodação é diferente. É pensar, eu sou assim mesmo e nada vai mudar. Para aí, né? Não vamos evoluir aqui nessa vida? Então, quando eu aceito, eu me torno, e por isso da aceitação, porque quando eu aceito, eu me torno capaz de mudar. Quando eu me acomodo, eu fico preso naquele lugar. Quando eu digo eu sou assim e ponto, eu estou preso num lugar. Eu preciso entender por que eu estou me prendendo nesse lugar. Eu preciso entender que eu estou aqui para aprender comigo mesmo, inclusive, com os meus erros, né? Para a gente errar diferente do que a gente fala. Outra coisa importante é buscar o significado, né? Significado e aprendizado. O que essa situação me ensina? O que eu estou aprendendo com essa situação? Não é se chicotear, é aprender com o que com o que nós estamos vivendo. É isso, é se dispor a entender, dizer, tá, mas isso aqui está me dizendo alguma coisa, gente. Eu preciso aprender com isso, eu preciso amadurecer com isso, com essa vivência. A fruta lá no pé, ela vai amadurecendo, o temporal, o sol, tudo isso compõe ela. E ela tem que continuar crescendo para amadurecer. É a mesma coisa nós. Fortalecer a espiritualidade, a oração, a meditação, a reflexão sobre os nossos valores, né? Nossos valores espirituais, né? Cultivar, aprender com o nosso passado, né? Mas não se prender nele,
não ficar, ai, aquela época, ai, aquele negócio, ai, voltando, vivendo só do passado, não, é aprender com o nosso passado, é deixar ele nos nutrir como sendo nossa história, nos compor, como eu digo, né? Ele nos recheia de conhecimento, de vivências, de coisas importantes para a gente passar, né? Ou aprender com ele. É bom a gente procurar alguma pessoa que possa te abrir, pode te falar as coisas que estão acontecendo, porque não adianta só... Clésia, é fundamental, porque nessa troca eu possibilito um olhar, eu abro o meu olhar, porque às vezes a gente vai indo para esse buraco. A tendência é que a gente vá pensando isso diante por toda a nossa história construída. Então, por isso que a gente está falando, a troca ela é importante. Esse momento aqui da gente trocar, da gente pensar, da gente estar aberto para um grupo, com o teu parceiro, mas é que às vezes a gente entra numa sintonia ruim só de acusação, de briga, e não se abre a essa reflexão. Então, a gente fala seguidamente da questão do buscar, né? Sei lá, se tem um momento difícil, busca uma terapia, busca um grupo, busca um lugar que te ajude a sair desse processo, que às vezes sozinho a gente não consegue. E tá tudo bem, não é fracasso isso, né? Não significa fracasso isso. Ai, bom, vou abrir. É coisa errada aqui. Não. Porcaria, vou voltar. Tá, então eu vou, só para concluir, depois a gente conversa um pouquinho, né? Continua conversando. Então, a gente estava falando com esse aprendizado, né? Aprender com o nosso passado, mas não se prender nele, né? E a possibilidade dessas trocas nos comporem, né? Então, a gente está aqui para fazer isso. Então, lembrar que muitas vezes, quando a gente enfrenta, por exemplo, conflitos familiares, a gente pode se sentir impotente, que é o que a gente estava falando, né? Mas olhar para a gente mesmo, para as nossas reações e assumir essa postura mais consciente, a dinâmica também pode mudar, né? E eu acho que trocar essa ideia com alguém pode nos auxiliar muito, muitas vezes, porque senão a gente fica se vitimizando diante de situações e acaba, porque a vítima também tem um poder bem cruel sobre o outro, muitas vezes, né? É uma postura, quero dizer, de vitimização, não é a vítima, uma postura de vitimização. Então, a gente tem que, às vezes, poder olhar que talvez tu precisa reagir a uma situação, o outro pode te ajudar a ver de uma forma aquilo que tu está vivendo, para que tu consiga te fortalecer e reagir a essa situação e sair dali, né, do que tu está vivendo. Mas, de novo, a gente volta para o lugar onde a nossa postura precisa mudar para que aquilo, para a gente se tirar daquele lugar, né? Então, só para concluir isso tudo, né, que eu estou falando aqui com vocês, mesmo quando tudo parece dar errado, nós podemos olhar para dentro, né, acolher nossas emoções, compreender os nossos padrões e agir com consciência e amor. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, aprendizado e reforma íntima. E se cuidarmos dos nossos pensamentos e sentimentos, escolhendo sintonizar com a fé, a esperança e o bem, né, nós abrimos espaço para que a espiritualidade maior nos ampare e para que novas possibilidades de paz e renovação surjam, né, em nossos caminhos. E isso, muitas vezes, não é sozinho, mas é dentro da gente também. A partir dessas conversas aqui, a partir de uma conversa com o outro, de um grupo, e no momento que eu não estou sentindo que eu estou conseguindo sair desse momento, que eu estou adoecido emocionalmente e espiritualmente, né? Que eu possa procurar lugares que me ajudem, me auxiliem a sair desse lugar. Seja o centro espírita, seja um grupo de apoio, seja um terapeuta, seja um médico, seja um psiquiatra, que às vezes a gente precisa, sim, da medicação, porque nós adoecemos, gente, somos humanos, não podemos esquecer disso. Estamos aqui cumprindo essa jornada, mas precisamos fazer esse processo de reconhecer as nossas fragilidades, né? E as nossas possibilidades de crescer, elas estão aí, nesse autorreconhecimento. Não é eu dizer, me ajude, mas eu tenho que me ajudar também, né? Ajudar Deus a me ajudar. Senão a coisa fica difícil.
Buenas. Acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Gratidão. Não sei se para vocês faz sentido tudo que a gente falou, né? Acho que agora, sim, só para a gente também não... Né? Acho que mobiliza todo mundo sente um pouquinho, mas vamos deixar isso também vibrar dentro da gente, para a gente entender se faz sentido, buscar... Enfim. Para mim faz muito sentido. Kátia, que bom! Ajudou? Caiu como uma luva. Para mim também, Kátia, quando eu comecei a fazer, para a Vitória também,